Olha aqui, a gente tem vivido já há bastante tempo um processo de degradação, né, institucional. Não é de hoje, não é de hoje. Essa fase mais aguda, curiosamente, começou... Bom, primeiro a gente teve aquele negócio lá de 2013, né, que foi aquela revolta que não se sabia muito bem por quê, inicialmente era transporte, depois era qualquer coisa, depois era o fim do mundo, depois sabe-se lá, né, esse mal-estar. De algum modo ele se espalhou um pouco nas democracias, a descrença na representação, né, e nos instrumentos de que dispõe o Estado democrático para resolver conflitos. E eles são realmente, eles precisam ser questionados, né? Para quem estava acompanhando a rádio por São Paulo, há pouco, né, nossos colegas falaram do caos que está instalado na cidade. Sim. Né? Me parece que há inclusive uma morte. Né? Acho que foi pessoa, só confirmam para mim, mas parece que teria sido encontrado no rio Tietê, ou boiando no Tietê, enfim, há uma pessoa morta. É isso mesmo. E está o caos na cidade. E se você falar assim, bom, mas choveu tanto assim, eu posso lhes garantir, Bob Furuia, a todos, que não choveu 680 milímetros, a chuva não foi de 680 milímetros como em Bertioga, ou de 620 milímetros como ocorreu em São Sebastião. Porque talvez uma coisa como aquela, num período de 12 horas, e a cidade ficaria absolutamente o caos. Já está bastante caótica a coisa. Então nós temos, sim, problemas. Né? Esse Estado, temos dito e temos lutado por isso, ele tem que ser mais eficiente. Na resposta às angústias das pessoas. Né? Temos coisas para fazer. Eu já disse aqui, tem uma reforma que é urgentíssima no Brasil e infelizmente ela não está colocada como prioridade. É a reforma urbana, que precisa ser feita. A regularização de imóveis, porque regularizando você pode, o sujeito, inclusive, o pouco que ele tem, ele vai investindo na qualidade da moradia, retirar as pessoas das áreas de risco, enfim. E nós caminhamos, muitas vezes, em sentido contrário a isso. Por exemplo, veja, o Jair Bolsonaro destruiu o Minha Casa Minha Vida, que está sendo reconstruído agora, tem verba neste ano, não tinha, né? Ele tinha deixado 34 milhões, né? O correspondente a 2 colares daquele que ele recebeu. Né? É isso que ele tinha deixado para o Minha Casa Minha Vida. Então a gente tem um monte de coisa. Agora, nós temos de resolver essas coisas todas na democracia. Fora da democracia não tem resposta. Fora da democracia, a resposta é ditadura. E na ditadura, os problemas se extremam, não se resolvem. Com a diferença de que, como geralmente é proibido tratar deles, então se pode viver a impressão de que foram resolvidos. E, no entanto, não foram. Né? Como aconteceu durante o chamado milagre econômico no Brasil. Nós chegamos num ano a ter um crescimento de quase 12%. E, no entanto, o que você tinha junto com aquilo era uma desestruturação de um modelo de sociedade que também precisava mudar, sim, porque havia muito atraso também em áreas rurais do Brasil, mas, ao mesmo tempo, você foi tendo o inchaço das grandes cidades, Bob e Larissa, e não havia infraestrutura para isso. Mas, no entanto, se fala, mas o Brasil está crescendo. Então é preciso que tudo isso seja planejado. Agora, insisto, tem que ser dentro das regras do jogo. Tem que ser dentro da democracia. Né? E, infelizmente, nós vamos ver daqui a pouco, né, porque há tentativas de consertar essas coisas, o que nós temos visto, o que nós temos tido, são organizações e manifestações que contestam a própria ordem democrática. E quando a gente nota, o que você tem ali é a apologia da desordem, sob o pretexto da ordem. Porque a desordem, olha, isso aqui é muito importante, por exemplo. A desordem é um monstro de muitas faces. E uma das faces deste monstro da desordem, Larissa, sabe o que é? A ordem. Hein, Reinaldo? O que é? Agora,
tomou gosto pelos paradoxos, as milícias no Rio de Janeiro nasceram como uma espécie, Bob, de choque de ordem. Não foi? Sim, sim. Vamos controlar o narcotráfico. Então, policiais, ex-policiais, militares da reserva, cidadãos comuns, vamos nos organizar para combater o crime porque a polícia não consegue. E aí, quando você vê, você tem o poder paralelo tão criminoso ou mais, na verdade, mais do que o próprio narcotráfico. E por que ele é mais? Ele é mais porque, como ele tem infiltração no Estado, como ele tem infiltração na polícia, Larissa, aí você acaba tendo a formação de um Estado criminoso. Então, uma das faces do monstro da desordem, insisto, é a ordem falsa. Aquela que diz para o cara, se organiza lá, faça você mesmo. Porque o Estado só está atrapalhando. Então nós temos uma tarefa gigantesca pela frente, que é começar a reconstruir o tecido democrático. Já vinha com muitos problemas, e não é de hoje. O Brasil, somos uma das maiores economias do mundo, uma das maiores economias do mundo, uma das maiores desigualdades do mundo, uma das maiores pobrezas do mundo, uma das maiores violências do mundo. Só que nós tivemos uma regressão grande nesses 4 anos passados. Veja o que aconteceu, por exemplo, com a política de armas. E os números me dão razão. Ah, porque caiu o número de homicídios. Aumentou o número de homicídios com armas de mão. As armas de mão é aquela que você está ali na área e pá, você mata. Algumas políticas públicas dos estados funcionaram. O armamentismo, obviamente, foi no sentido contrário. E você vai tendo a desestruturação da sociedade. Em vários níveis. E se você tem uma política doidivanas, inclusive de combate ao crime, você acaba destruindo, ou corrompendo, ou corroendo a própria democracia. Que sim, foi o que a Lava Jato fez. Preparando o caminho, inclusive, para a ascensão do Bolsonaro. Que chegou ao poder com a ideia, justamente, como é que era? Do choque de ordem. Do choque de moralidade. E terminamos como terminamos. Com evidências de um genocídio, porque aquelas escolhas políticas feitas, no caso dos Yanomamis, tinham um resultado. Larissa, se você somar 2 mais 2, você sempre obterá 4. Não adianta. Se você faz certas coisas, as consequências estão ali. E as consequências vieram. Desestruturação de políticas públicas importantes, como, por exemplo, a política de moradia, como a política de assistência social. Eu estou falando do Bolsa Família, que deixou de cobrar obrigatoriedades, por exemplo, no que diz respeito à educação, que permitiu que pessoas se cadastrassem sem que precisasse daquele auxílio. O cadastro único foi, insisto, desestruturado. Então nós fomos tendo essa degradação num país já pobre, num país já cheio de problema. Então eu entendo, e tenho dito isso, e tenho falado sobre isso, uma das nossas tarefas como sociedade é reconstruir o tecido democrático. Eu acho que se o governo Lula, com acertos e erros, etc., desde que todos eles estejam no escopo da democracia, se nesses 4 anos conseguir a reconstituição desse tecido, ou pelo menos dar passos importantes nesse sentido, nós teremos avançado bastante.
né? Nesse sentido, se quiserem, já está no ar o segundo episódio de Reconversa, que é o podcast que eu participo, né? Dessa vez entrevistando o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, batendo um papo com ele. Acho que está muito bacana, né? E se quiserem, vejam lá, né? E vamos ter que continuar a falar em matéria de desestruturação, digamos, de políticas públicas, de políticas de Estado, do sentido de honorabilidade do homem público, né? Vamos ter que continuar a falar daquelas joias que o Nelson Gonçalves devolveu, mesmo na relação amorosa, mas que eu não devolvi, agora não sei o que eu vou fazer e tal. Vamos ter que tratar, sim, desse assunto, e é importante.